E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Felipe de Matemática e eu vou dar uma aula aqui, uma explicação, um vídeo rápido sobre essas três principais funções, afim, quadrática e exponencial, para você entender a diferença na forma de gráfico, né? E no vestibular que você estiver, ou um concurso público futuramente, você entender a diferença dela e executar uma boa prova, né? Acertar a questão. Então a função afim é aquela função onde a variável ela está aqui na base e ela está elevada a 1. Aqui não aparece, né? O x aqui você não encontra nada porque ele está elevado a 1. Então é o tipo de função onde ela vai apresentar uma reta. Não sei se vocês lembram de a gente ter comentado sobre isso no primeiro bimestre, né? Ó. Então surgiu uma reta. Por que essa reta, professor? Quando x é 1, o y é 1. Tá vendo? Ó? Eu posso até marcar um ponto aqui, ó. Tá vendo? Quando x é 2, o y também é 2. Beleza? Ah, professor, e se eu quisesse mudar aqui? Se eu colocasse 2x? Olha o que acontece agora. Tá vendo aqui quando x é 1, o y é 2? Por quê? Porque se eu tirar o x e colocar o número 1, a conta a se fazer é 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Entendeu a dinâmica do exercício? E quando o x vale 2, de acordo com a fórmula aqui, 2 vezes 2 dá 4. Ó, 2 vezes 2 dá 4. Então, lembra que no primeiro bimestre eu falei muito sobre função. O que é função, né? Você tem um domínio, que é o x, e para todo o domínio tem uma imagem no y, né? É a lei da ação e reação, que a gente tinha falado. Para não estender muito o vídeo, função quadrática, né, ou função de segundo grau, é aquela que está elevada a 2. Né? Então, enquanto aqui estava elevada a 1, está elevada a 1, aqui já embaixo está elevada a 2. E na função quadrática, você tem uma situação onde, deixa eu fazer aqui uma função quadrática, você pode ter um ponto máximo ou um ponto mínimo, né? Tá vendo? Isso aqui se chama uma parábola, não sei se vocês lembram, né? Nesse caso aqui, essa parábola tem ponto mínimo, beleza? E ela também pode ter ponto máximo, depende aqui da variável x. Se ela for positiva, ela tem ponto mínimo. Se ela for, se ela for negativa, ela tem ponto máximo aqui, ó. Tá vendo? E aí depende dos valores que você colocar aqui, junto com essa parábola, ela vai se alterando, né? Tá vendo? Se eu colocar 2x, ela vai ter um comportamento, né? De acordo com aquela tabelinha que vocês fizeram. Eu vou refazer aquelas tabelas para vocês lembrarem mais ou menos e entender as características de uma concavidade para baixo, para cima, ponto máximo, ponto mínimo, enfim. E aí, agora, por último, a gente tem a função exponencial. A função exponencial é aquela que a variável está não aqui embaixo na base, mas no expoente. Já o próprio nome já diz, né? Que eu vou representar agora para vocês. Ó. Então, nesse caso, a variável está no expoente. Deixa eu mudar aqui. Espera aí. Vou criar aqui uma função exponencial. Aqui, ó. Criei uma função exponencial. Olha o comportamento que ela tem. Sabe onde vocês irão ver bastante isso nos vestibulares? Exemplos de bactéria, como já falei em sala, né? É tipo assim, o crescimento de uma bactéria Z é dada por essa função 2 elevado a x. E qual é a ideia? O que eu quero que vocês peguem? Quando x vale 1, você coloca 1 aqui no elevado e a conta a se fazer é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, ó, quando x vale 1, eu tenho 2. Agora, olha o que acontece, ó. Quando o x vale 2, a conta a se fazer é 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. Tá vendo? Aí você pensa assim, ah, beleza, né? Então 2, 4 eu vou dobrando. É isso? Ou vou somando de 2 em 2? Não. Porque olha quando acontece quando é 2 elevado a 3. Ó, vou até fazer um ponto aqui para vocês verem. 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Ó, acompanha o raciocínio, ó. As aulas que a gente teve sobre base, né, o básico de potenciação, né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 elevado a 3 dá 8. Então, olha como é que ela já cresceu
exponencialmente, né? E assim vai, ó. Beleza? Olha como é que é o comportamento desse gráfico, né? Isso se chama uma função exponencial, tá? Então não confundam essas três funções. E aí você também tem as variações, ó. Quer ver, ó? Uma variação aqui, ó, que eu vou fazer agora. Se fosse metade de um valor elevado a x, ela não seria mais crescente, e sim decrescente. Ó, então, ó, uma informação importante. Quando a base dela é positiva, aliás, quando a base dela é maior que 1, ela é crescente. Quando a base dela é menor que 1, ela é decrescente. Quando ela é fracionada, né? E aí, a ideia é que vocês não confundam essas três. Função afim, reta. Função quadrática, parábola. Função exponencial, você tem um crescimento exponencial ou, né, uma queda exponencial também, né? E vocês não podem esquecer essas três características. Claro que cada uma delas tem tem vários assuntos para cada uma situação. E para as próximas aulas, é importantíssimo que você não esqueça de forma alguma aquelas propriedades. Se você não entendeu aquelas propriedades, revisa o seu caderno, tanto de radiciação como potenciação, porque vai chover atividade envolvendo elas, tá? Do tipo assim, ó, você vai ter que fazer uma tabela com uma determinada função exponencial, é evidente, como essa aqui, né? Eu vou até criar aqui, ó. E você vai ter que colocar os valores de x para cada valor. Você vai colocar valores no y para cada valor de x. Do tipo assim, ó. Aqui, aqui. E você vai dar uma resposta em valores do y. Como aqui, ó. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2, 4. Se eu continuar essa tabela, 2 elevado a 3, 8. E assim sucessivamente. O que acontece é que vai ter situações que, em vez de ser números naturais, como eu estou colocando, pode acontecer de estar trabalhando com números fracionários, né? Como, por exemplo, 1 sobre 2. E aí é interessante que você entenda as propriedades que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Que você fique craque nisso, senão você não vai entender absolutamente nada, né? Então tem... E vai ter situações que o elevado vai ser negativo, e aí vai dar uma função totalmente diferente. Então, esse que é o ponto que eu quero pegar com vocês, tá? Peguem bem essas propriedades, senão vocês não vão entender nada sobre esse conteúdo aqui, beleza? E agora, se você está interessado em passar no vestibular, em fazer um bom vestibular, o início de um bom vestibular é essas três funções aqui, né? Tá faltando mais uma, que é a função logarítmica. Mas vocês irão ver isso mais para frente. Agora, a prioridade é essas três aqui. Um abraço e até mais.